banco aumenta o valor durante 6 dias do mês. Como assim, Aniele? Aumenta o valor, por que só em 6 dias do mês? Bom, eu vou explicar para vocês em detalhes como este banco trabalha, tá, pessoal? Como eu sempre falo, eu trago para vocês o consignado na prática. Aquilo que muitos não falam, eu trago aqui para vocês em detalhes, tá? No caso, eu vou falar aqui com vocês do Banco BRB. Quem aí de vocês conhece o Banco BRB? Acredito que muitos, né? Muitos de vocês já tiveram contratos no Banco BRB ou ainda até paga empréstimo pelo Banco BRB. Porém, ele tem uma particularidade quando se trata de portabilidade, pessoal. Um assunto que eu gosto muito de falar aqui com vocês, afinal de contas, todos estão em busca sempre de uma portabilidade, não é verdade? E neste momento, a portabilidade em 96 meses, que é o novo prazo do INSS, certo? E o BRB, ele vem aí com uma campanha muito boa para a portabilidade, onde os clientes estão conseguindo aproveitar a oportunidade, certo? Porém, como eu disse para vocês, ele tem uma particularidade onde ele aumenta o valor durante 6 dias no mês. Vou explicar para vocês em detalhes o que seria isso, tá? Bom, vamos lá. Qual é a regra do Banco BRB, por exemplo, para troco mínimo ao cliente, tá? Lembra que eu sempre falo para vocês? Tem regra de idade, tem regra de troco mínimo e no Banco BRB também não é diferente, tá? Durante a maior parte do tempo do mês, a regra tem que liberar pelo menos uma parcela para o cliente, o valor de uma parcela. Então, exemplo, se a sua parcela é de R$300, o troco mínimo tem que ser de pelo menos R$300. Ah, deu R$250. Não paga, tá? O Banco BRB não paga seu saldo devedor porque não deu pelo menos uma parcela do troco mínimo, para ser o troco mínimo, correto? Agora, quando se trata dos 3 últimos dias do mês e os 3 primeiros dias do mês, totalizando então 6 dias, correto? Os 3 últimos dias do mês, os 3 últimos dias úteis, tá? Não vale sábado e domingo. E os 3 primeiros dias do mês úteis também. Ele adota uma outra regra, tá, pessoal? Para o troco mínimo ao cliente. E qual seria essa regra? Tem que liberar de troco mínimo para o cliente pelo menos o valor de 2 parcelas. Então, no exemplo anterior que eu dei, eu coloquei para vocês uma parcela de R$300, poderia ter um troco mínimo de R$300. Agora, se o seu saldo devedor chegar nos 3 últimos dias do mês ou nos 3 primeiros dias úteis do mês, a regra vai ser outra, tá? A regra vai ser pelo menos o troco mínimo de 2 parcelas. No caso de uma parcela de R$300, teria que ter um troco mínimo de pelo menos R$600. E o que acontece então, pessoal? Muitas vezes o troco mínimo não é atingido, porque a maioria dos casos, o que acontece? O troco ali não está um troco tão alto, né? Muitas vezes a pessoa não pagou tantas parcelas para ter um bom troco na operação de portabilidade. O que acontece? Acaba perdendo o saldo devedor naquele período por não ter atingido o troco mínimo. Está dando para vocês entenderem? Agora, fora esse período, é como eu falei logo no comecinho do vídeo, o troco mínimo é de apenas uma parcela, tá?